Tá gravando. Bem, aqui eu tenho algumas observações para vocês. Primeiro, tá? Primeiro, ó, quando eu tenho o ciclo de Carnot pode ser uma máquina térmica fria, F de fria. Então, máquina térmica fria, tipo freezer. Não é só calor, pode ser frio também, tá? Ou um condicionador de ar. Condicionador de ar, que é o ar-condicionado. Ou ela pode ser uma máquina térmica quente, tipo do quê? O motor de carro. Motor a combustão, né, de carro. Pode ser uma caldeira, qualquer coisa desse tipo. Como é que eu sei se ela é fria ou quente? Pelo sentido de giro. Sempre que ela for fria, o giro é anti-horário. Então, grifo, ó, anti-horário. E sempre que ela for quente, que é a mais comum, ela está girando no sentido horário. No sentido horário. Tudo bem? E mais um detalhe. Quando eles perguntarem o trabalho do ciclo, é a área dentro do ciclo. Então, coloca, ó, esse aqui é o trabalho do ciclo, que pode ser qualquer figura geométrica. Normalmente é retângulos ou triângulos. Só que aqui, ó, fria, ela perde calor, é menos. E quente, ela ganha calor, é mais. Outra coisa que é importante, por que que a variação da energia interna é zero? Porque a energia interna depende da temperatura. Como ela é cíclica, a temperatura inicial é igual à final. Então, a variação de temperatura é zero e a energia interna é zero. Então, nos dois casos, a variação de temperatura é zero, porque ela é cíclica. Se ela começou de 300 Kelvin, ela vai voltar no 300 Kelvin. 300 menos 300 é zero. Ok? E agora eu quero passar duas informações para vocês. Primeiro, voltando um pouquinho aqui, ó, tá dando, olha aqui, ó, nas transformações gasosas, é legal você pegar os exemplos agora. Exemplo de uma isotérmica, balões meteorológicos. Bota aqui, ó, balões usados em meteorologia. Então, por que que o balão estoura? Porque o balão vai subindo, a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando e o balão chega no limite e estoura. Então, praticamente dentro de um balão que sobe, a temperatura é constante. Então, coloca, ó, isotérmica, balões. Isobárica é aquela que a pressão é constante. Por exemplo, motor a combustão, que não seja turbinado. Então, motor de carro a combustão. Ou uma caldeira, motores a combustão. Tá? E uma isocórica é aquela que a pressão aumenta quando a temperatura aumenta. Exemplo, pneu de carro. Então, os pneus, eles têm um volume de ar lá dentro. Quando eu saio aqui da minha cidade para ir dar aula para vocês, o pneu começa a girar, aumenta a temperatura, porque aumenta o atrito, né? E aumenta a pressão. Então, na hora que eu estaciono meu carro em Tubarão, a pressão é diferente da pressão da minha garagem. E nem por isso entrou ar no pneu. O que que aconteceu? Aconteceu que o pneu esquentou, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Então, exemplos. Isotérmica, balões que estouram porque aumenta o volume interno. Isobárica, pressão constante, o motor a combustão, uma caldeira, onde a pressão não muda.
Isocórica, onde o volume está constante, poderia ser um pneu, tá? Que o atrito do pneu com o asfalto aumentaria a temperatura e aumentaria a pressão. Ok? Então, era um detalhezinho que eu queria falar para vocês, tá? E eu quero passar um macete para cá. O macete está aqui, ó. Copiaram aqui, gente, ó? Ok? Copiaram? Copiaram aqui, ó. Freezer, ar-condicionado e motor de carro. Tudo bem? Agora, vire a folhinha antes de eu começar os exercícios. Eu quero passar uma maneira rápida para vocês fazerem. Ó, olha aqui, ó. Quando você tiver rendimento, aqui tem uma máquina, tá? Você fornece calor da fonte quente, que tem uma temperatura da fonte quente. O cano de descarga sai o calor da fria, que vai ter a temperatura da fria. No meio do caminho tem o quê? Rendimento. Para você não perder tempo, ó, rendimento é 1 menos a temperatura da fria sobre a temperatura da quente. Ou rendimento é 1 menos o calor da fria sobre o calor da quente. Então, muitas vezes, eles fazem assim, ó, eles te dão isso aqui e te pedem isso aqui, ó. Aí você tem que achar o rendimento aqui, para entrar aqui, para depois encontrar. Dá uma desperta, ou desperto, né? Ó, isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, isso é igual a isso. Então, ó, macetezinho. Temperatura da fria está para a temperatura da quente, assim como o calor da fonte fria está para o calor da fonte quente. Ó, evitando de ter que fazer 2 cálculos. Só cuidado com as unidades, né? Essa unidade tem que ser igual a essa e essa igual a essa. Tudo joules, tudo calorias, tudo Kelvin ou outra unidade. Bacana? Então, ó, a CAF ajuda bastante. Então, lembre que isso aqui é diretamente proporcional. Tudo certo? Acrescenta isso aqui, ó, gente, ó, aqui, ó, se couber aí no cantinho, tá? Quem quiser bater um print, e aqui é uma máquina térmica, tá? Uma máquina térmica, ok? Vamos continuar? Então, tá aqui. Vamos fazer os exercícios agora? Tá. O Laira, o Carol, o Júlia, Theo, alguma dúvida? Não? Então tá. Então vamos começar. Primeira questão é uma questão... Cláudio, Oi. é só uma dúvida, é que eu não entendi muito bem esse macete ali que tu deu. Aqui, ó. Júlia, quando ele te dá temperatura da... Tudo que é 2 é fria, tá? Fria. E tudo que é 1 é quente. Então, às vezes, Júlia, ele te dá o quê, ó? Te dá a temperatura da fria, temperatura da quente, calor da fria e pede da quente. O que eu teria que fazer? Eu teria que colocar a fria e a quente aqui, achar o rendimento, certo? Quando tu achar esse valor, tinha que entrar lá para achar o que está faltando. Teria que fazer um cálculo com esses dados para achar o rendimento, para depois substituir e isolar. Como isso é igual a isso e isso é igual a isso, eu posso, se eu tenho 3 dados, calcular diretamente o quarto. Entendeu? Entendeu, Juliana? Bacana. Vamos começar, então? Vamos começar. Primeira do Enem. Ok? O motor de um automóvel, para o seu correto funcionamento, uma mistura de ar e gasolina é comprimida no interior do cilindro antes da ignição. O motor típico possui uma razão de compressão de 9:1. Isso significa que o gás é comprimido, ó pessoal, é comprimido
de um volume igual a 1/9 do volume original. Então, o volume final é o volume inicial que divide por 9. É 1/9, ok? Enquanto a mistura de combustível é comprimida, as válvulas de admissão e exaustão permanecem para cima, ou seja, fechadas, conforme indica a figura ao lado. Sabe-se que a pressão inicial, P1, é 1 atm, e a temperatura é de 27. Já pega esse 27 e passa para Kelvin. Então, é 273 mais 27. Normalmente é 27, né? Por quê? Porque vai dar exato. Então, T1, 300 Kelvin. Ok? Se a pressão depois da compressão P2 for 21,7, qual é a temperatura final? P2. Falou de inicial e final, usa P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Ok? Vamos lá. A pressão inicial é 1 atm. O volume inicial é V0. A temperatura inicial é 300. O volume final é a 9ª parte do inicial. Ok? A pressão final é 21,7. E a temperatura final eu quero saber. Corto V0 com V0. Então fica T2 vezes 1 dá T2. É igual a quanto? 300 vezes 21,7, que divide por 9. Vamos fazer essa continha? Então, dá 300 vezes 21,7, que divide por 9. Dá 723. Kelvin, cuidado, Kelvin. E lá está em graus Celsius. Então, tem que se fazer o quê agora? TK, ok? Deixa eu fazer aqui do ladinho, ó. Ó. Aqui embaixo. TK é igual a 273 mais a temperatura em graus Celsius. Quanto que é o TK? 723 menos 273 é a temperatura em graus Celsius. Então, a temperatura em graus Celsius vale 450. Questão do Enem. Tá? Então, muito cuidado, que é 21. Muito cuidado que tem que, ó, passar primeiro para Kelvin, fazer a continha e, quando necessário, voltar para Celsius. Não pode colocar direto o valor aqui. Até você pode encontrar a resposta, mas não é a certa. Tá bom? Vamos para 2? Vamos para 2. Aqui, Júlia, aqui nós vamos marcar a questão aquela, ó. O esquema a seguir representa as trocas de calor e realização de trabalho de uma máquina térmica. Os valores T1 e T2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução. Qual o valor de T1? Quer saber isso aqui? Ok? Então, pessoal, trabalho, ó, trabalho é a fonte quente menos a fria. O calor vai naturalmente do quente para o frio. Quanto que é o trabalho? 800. Quanto que é a fonte quente? 4.000. Menos a fonte fria. 800 menos 4.000 dá 3.200. Menos com menos dá mais. Ó, Júlia, aqui, ó.
Ó, agora eu vou usar, ó, T2 sobre T1 é igual a Q2 sobre Q1. Para você calcular rendimento, tá? Quem é o T2? Está aqui, ó, 300. Então, 300. Quem é o T1? Ele perguntou. Quem é o Q2? Calculei, 3.200. Quem é o Q1? 4.000. Ok? Corta duas casas com duas casas. Então, fica 32 T1 é igual a 300 vezes 40, 3 vezes 4 dá 12, 12.000. Ok? Então, T1 é igual a 12.000 que divide, deixa eu fazer aqui para vocês, 12.000 que divide 32, que dá 375. Opa, aqui não precisa mudar, ó, porque ele já quer em Kelvin, tá? Que é a letra A. Viu, ô Júlia? Aqui ajuda bastante isso aqui, ó, tá vendo? E eu não precisei daí calcular o rendimento. Entendeu, Júlia? Vamos fazer uma da CAF agora? Deu, Carol? Theo? O que o Theo está escondido hoje? Abre a câmera, Theo. É que eu não estou no meu computador, aí a câmera é muito ruim. Não dá de pegar direito. Ô, Carol, ou o Theo tá com a namorada e não quer mostrar a namorada. Pode ser também, né? Pode ser, né? Né, Laira? Ó, a Júlia tá achando que sim, ó, né? Verdade, tá tentando manter escondida. Sim, sim, sim. Mas, né, Theo? Tudo que é escondido é melhor, né, Theo? Vamos lá, então. Deu aqui, gente? Deu, Theo? Copiou isso aqui? Deu, tudo certo. Entendeu? Bacana. Vamos para uma da CAF. Então, aqui é a letra A, tá? Uma da CAF teórica. Uma determinada massa de um gás sofre uma expansão isobárica. Vai aumentar o volume com uma pressão constante, ok? Passando de A para B. A figura abaixo, que mostra os gráficos da pressão do gás em função do volume e do volume em relação à temperatura são. Primeiro, ele começou em A, tá aqui. Se é isobárica, a pressão não pode mudar. Sempre o mesmo valor. Só que é uma expansão, então tem que aumentar o volume. Então, ó, é essa aqui. Aqui não pode, por quê? Porque aqui está mudando a pressão e o volume está diminuindo. Aqui o volume está aumentando, mas a pressão está diminuindo. E aqui está diminuindo o volume. Então tem que ser a 2. Quando você está expandindo, você precisa de calor. Então, se você precisa de calor, vai aumentar a temperatura. Se vai aumentar a temperatura, vai aumentar o volume do gás. Ó, vai expandir, né? Aqui. O que eu estou vendo aqui, ó? Que aqui, ó, o volume diminuiu. Aqui o volume, ó, aumentou, mas a temperatura diminuiu. Tem que fornecer calor. E aqui, pior ainda, né? Então, quais são os pares dessa expansão isobárica? 2 e 6. Questão da CAF. Tudo bem? Ok? Então tá aí. Laura, eu não entendi muito bem. Tu pode explicar de novo? Aqui, ó. Expansão adiabática. O que aconteceu com a pressão? Ela é isobárica, então não pode mudar a pressão. Então aqui, se tiver um valor 10, por exemplo, Carol, tudo aqui é 10. Então é isobárica. Como é uma expansão, o volume tem que aumentar. Tem que aumentar. Então, aqui aumentou o volume. Ó. Veio aqui, Carol, ó, de um valor daqui até aqui. Ó. Tá vendo? Esse número aqui, Carol, é maior que esse. Tá vendo? Então, aumentou. Para aumentar o volume,
Precisa de energia, né? Da onde é que veio essa energia? Calor. Então, se é calor, fez o quê? Aumentou a temperatura, ó, estava aqui, ó, Carol. Aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, ele expandiu, o volume aumentou. Entendeu? Ok? Muito bem. Então, ficamos com a letra A, com a letra A e com a letra A. Então, nesse tipo de matéria, é sempre a letra A, tá? Ok? Eu estou brincando, tá? É bom não falar isso, que chegar lá, pegar uma questão de termodinâmica, o Áureo mandou colocar A. O Áureo é meu pastor, nada me faltará, é letra A, né? Estou brincando. Turma, vamos corrigir os exercícios? Aqui, ó. Dinâmica. Começamos pelo Theo hoje. Cismou hoje comigo, Áureo. O que eu fiz? Hoje cismou comigo, por causa que eu tô com a câmera Não desligada. abriu a câmera, será o quê? Vai ter bullying agora, né? Bullying não visual. Fez a aula, o Theo? Aham. O meu foi a 11, que eu fiquei com um pouco de dúvida. 11. Aqui. 11. Eu acho que é a questão mais difícil. Um professor de física utiliza uma rampa móvel para verificar o valor do coeficiente de atrito estático. Cuidado, hein? Ô, Theo, falando sério, atrito estático, eu mostrei para vocês que quando tu tens um atrito estático, aqui nós podemos ter a determinação pela tangente. Tá vendo aqui, ó? Tangente, tá? Então, sempre que ele estiver parado, o coeficiente de atrito é tangente, tá? Mas vamos continuar. Estático. Nesse exato momento, ele tirou uma foto da montagem e acrescentou com os valores de algumas grandezas, como mostra a figura. Chegando na sala, perguntou que ele determinasse o coeficiente de atrito estático. Qual o valor do coeficiente de atrito estático e da força de atrito, tá? Então, ó, coeficiente de atrito estático, Theo, é a tangente. E quem é a tangente? O cateto oposto, que é isso aqui, pelo cateto adjacente. Tá? Então, é quanto? 60 por 80. Corta e corta. Fica 3/4 aqui. E 3/4 é 0,75. Então, pode ser este ou este. Tudo bem? Então, guarda, ó. O coeficiente de atrito estático é numericamente igual a tangente do ângulo. Eu deduzi na última aula. Qual é a força de atrito? Para cá, Theo, tem Px. E contrário, porque ele está parado, tem a força de atrito. Então, Px é igual à força de atrito. Quem é Px? É mg seno do ângulo. Quem é a força de atrito? Ele quer saber. Quem é a massa? Olha no desenho, é 10. Quem é o G? 10. Quem é seno? Cateto oposto, que é 60, pela hipotenusa, que é 100. Tudo isso é a força de atrito. 100 corta com 100, quer dizer, então, que a força de atrito é de 60 newtons. Letra D. Ok? Ô, Theo, tinha que olhar os catetos aqui, o ângulo tá aqui, né? Ó. Pegou? Entendi. Eu tinha ficado um pouco de dúvida nessa de identificar os catetos mesmo e na questão da tração ali. Da tração não, da força de atrito. Força de atrito. Era essa? Era essa.
Tá, ô Laira, qual? Áureo, só uma dúvida. Sempre quando eu estiver em rampa, eu sempre vou utilizar o seno e o cosseno? Nunca vai ser só o seno ou só o cosseno? Seno sempre que for PX. E a força Tá. de atrito, cosseno. Aqui, Tá, ó. entendi. Sim, sim. PX é seno. E Uhum. força de atrito, que é igual ao PY, que é a normal, que é igual a PY, é cosseno. Sempre os dois. E cosseno é o cateto que está juntinho contigo. Uhum. Então, é o, aqui está Carol, adjacente. Quem mora na frente da sua casa é o oposto. Tudo bem? Qual questão, Carol? Eu? É a 13. A 13? Isso. A 13. Associação de molas. Tá aqui, ó. Tá? O brinquedo infantil, um garoto está suspenso por duas molas, 1 e 2, paralelas entre si, que marca 100. Então, Carol, aqui marca 100 e aqui marca 200. Então, se aqui marca 100 e aqui marca 200, o menino tem 300. Que o menino vai esticar as duas molas, tudo bem? Aqui está em paralelo. O mesmo garoto, que é 300, então, o mesmo garoto é suspenso agora pelas mesmas molas 1 e 2, associadas em série. Carol, em série, a força é a mesma, tá vendo aqui, ó? Então, se o garoto eu sei que é 300, a primeira mola é 300 e a segunda mola é 300. Ok? Aqui é paralelo, aqui é série. Como mostra a figura. Em relação à segunda situação, que é série, o que é verdade? O módulo da força aplicada na mola 2 é 200. Não, todas é 300. Falso. O módulo da força resultante na figura B é 300. Está aqui, ó, 300, 300, 300, certo? A mola possui a mesma constante elástica? Não, né? Por quê? Força é igual a K vezes delta X. Como aqui os X são iguais e as forças são diferentes, as constantes são diferentes. Qual é a maior constante? Dessa aqui. Ó, então, em paralelo, o X é igual. Então, se o X é igual, tá? Quem tiver a maior força tem a maior constante. Então, a constante 2 é maior que a constante 1. Falso, tá? Falso. 4. A mola 1 aplica uma força de 300? Todas aplicam 300. Certo? Também. Então, é a 2 e a 3. Como é? 2 e 4, né? Letra D. Entendeu? Série, mesma força, paralelo, mesma elongação. Ok? Muito bem. Era isso? Laira? Isso, era essa. Tranquilo? A minha era 11, a mesma do Theo. Tranquilo. Ótimo. Júlia? Tranquilo? A minha era 11. A 11? É a mesma do Theo. Já fez? Ótimo, então. Oi, gente, tá bom assim as aulas? Estão gostando? Tá ajudando? Que bom, fico feliz, tá? Uma boa semana pra gente. Segunda-feira a gente continua com a aula número 9, tá bom? Agora a gente vai começar toda a parte de dinâmica. Trabalho, energia, daí começa a eletricidade, tá? E vai indo, tá? Então, o primeiro bloco de matéria, que eram as 8 primeiras aulas, a gente encerrou. Encerramos uns 30% do curso, tá bom? Segunda-feira a gente continua, tá bom? Essa aula foi gravada, eu vou postar no YouTube, só que é tudo fechado, que é só para aluno, tá? Se por acaso você precisar, eu mandei uma para ti, né, Júlia? Uma aula, lembra que eu mandei? Qualquer dúvida me pergunta, tá bom?
Beijo, gente. Uma boa semana. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau, Theo. Tchau. Tchau, Áureo. Tchau, Áureo. Boa abraço. semana. Obrigado.